bronquiolite é uma virose causada por vários agentes. O mais importante deles é o VSR, ou vírus sincicial respiratório. Mas o influenza também causa. Então, quando a gente vacina para a gripe, essa população que é infectada pelo influenza causando bronquiolite também se beneficia acima dos 6 meses. O problema é que a maioria das crianças que se infectam são crianças abaixo de 2 anos. E ela faz o que esse vírus? Ele inflama os bronquíolos, que são aquelas vias aéreas que levam ar para os pulmões, dificultando muito a respiração das crianças. É uma doença grave, uma das grandes causas de internação abaixo de 6 meses no nosso município no Brasil. Se vocês puderem dar uma olhada lá no painel da Fiocruz, o índice de infecção no Brasil por vírus sincicial respiratório aumentou absurdamente. E por quê? Porque esse é um vírus que ele acomete especialmente lactentes, leva a doenças severas, levam a mais ou menos 3 milhões de hospitalização no mundo, 200 mil mortes, e ele é sazonal. Olha aí, ele acontece especialmente na nossa região sudeste entre março e julho. Nós estamos no pico desse vírus. Em Juiz de Fora, pelo que a gente vê das secreções que foram coletadas, enviadas para a universidade, a gente já isolou bastante o vírus sincicial. Então ele está aí, a gente precisa prestar atenção nos sintomas porque não existe tratamento. O tratamento para essa doença é a oferta de oxigênio, tá? A criança começa com quais sintomas? Especialmente a criança menor. Nariz entupido, dificuldade para sugar, pode ter uma febre baixa e a criança fica extremamente irritada. Mas mais que isso, a gente precisa parar e prestar atenção na parte respiratória dessa criança. O que a gente precisa prestar atenção, especialmente para o vírus sincicial respiratório? A frequência respiratória. A taquipneia é o aumento da frequência respiratória para a idade. Então, em crianças abaixo de 2 meses, a frequência respiratória maior, igual a 60 incursões respiratórias por minuto, é alta. Em criança entre 2 meses e 11 meses, acima de 50%. E entre 50 incursões respiratórias. Entre 1 e 5 anos, acima de 40 incursões respiratórias. Então, contar a frequência respiratória é muito importante em todas as crianças, especialmente aquelas abaixo de 2 anos. Porque este é o sinal isolado mais sensível numa criança que está com um quadro respiratório, de coriza, de tosse, ou que teve contato com alguma pessoa doente. E a gente precisa prestar atenção no tórax dessa criança. O que é isso aí? Isso aí são as retrações intercostais. A gente tem músculos entre as costelas. E esses músculos, eles vão afundando, né? Ele vai ficando mais baixo do que a costela. E esse é um sinal importante. A retração mais a taquipneia em crianças abaixo de 2 anos que estejam com quadro respiratório é um sinal importante de que a gente possa estar frente a um quadro de bronquiolite. Mas pode ser outras coisas, pode ser pneumonia, pode ser asma. Mas lembrando que a criança não tenha nenhum quadro de asma anteriormente e que começou com quadro respiratório abaixo de 2 anos, a gente tem que pensar nessa doença, que é a bronquiolite. Então, outros sinais que a gente precisa prestar atenção, que são sinais de gravidade, não somente para bronquiolite, mas para qualquer SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, que todo pediatra pede para que não chegue para ele, porque são quadros importantes que vão levar à internação. Então, além da taquipneia, além das retrações intercostais, a criança pode apresentar um batimento da aleta, né? O nariz fica movimentando. Ela pode apresentar gemido, ela fica gemente durante a noite. A tiragem, que eu mostrei para vocês, que pode acontecer entre as costelas, mas que pode acontecer debaixo do externo e que também pode acontecer na região do pescoço, subglótica, né? E a criança não consegue se alimentar adequadamente. Então, esses são sinais importantíssimos de que essa criança precisa ser encaminhada. Essa é uma doença que é sazonal, ela vai até junho, julho, mas nós estamos no pico dessa doença. São 2 sorotipos diferentes que causam a doença. Ela não confere imunidade permanente, então uma criança pode pegar a doença com 6 meses e pegar de novo com 1 ano e meio, 2 anos. E ela é muito mais grave em crianças abaixo de 2 anos e nos prematuros,
com os quais a gente tem que ter muito cuidado. Existe um imunobiológico, que é o palivizumab, que a gente oferta para as crianças abaixo de 28 semanas, os prematuros que saíram dos serviços públicos. Então, o Sistema Único de Saúde oferece esse imunobiológico, mas somente para essas crianças, para prevenção. A gente ainda não tem uma vacina disponível para crianças abaixo de 2 anos, mas eu tenho uma notícia boa, que já está saindo uma vacina para idosos e para gestantes, e eu espero que o Sistema Único de Saúde, o ano que vem, já disponibilize isso para a gente, porque se a gestante conseguir tomar a vacina do vírus sincicial respiratório, o seu concepto já tem uma proteção. Então, mas a gente ainda não tem essa vacina para criança, e o que a gente tem é um imunobiológico, que é dado para prematuros que saem da UTI. Então, como os educadores, especialmente o pessoal da creche, pode contribuir para a saúde respiratória dessas crianças de 0 a 6? E essa é uma função que nós, da atenção primária, podemos disseminar para as creches e escolas que atendem as crianças de 0 a 6 na área de vocês, né? Então, continuar com a higiene das mãos, higienizar os brinquedos com frequência, ficar atento para os sintomas de doença, especialmente da gripe, uma vez que a gente entende que os resfriados, as mães vão continuar mandando para a escola, elas não vão deixar uma criança com resfriado comum em casa, até porque elas precisam trabalhar e elas não vão ter um atestado por conta de um resfriado. Manter as janelas da creche, quando vocês forem visitar, abertas, os ambientes arejados, brincar mais do lado de fora, especialmente agora que a gente não está tendo temperaturas tão baixas, mas a gente sabe que quando as temperaturas começarem a cair, muitas vezes se fecha tudo, mas a gente precisa levar essas crianças para brincar lá fora e especialmente manter as vacinas em dia. Eu queria trazer um dado importantíssimo para a atenção primária, que a gente levantou junto ao PAI, que foram as principais causas de encaminhamento para o PAI aqui do nosso município em abril de 2024. Observem bem que são todas elas respiratórias, tá? Todas elas respiratórias. A gente teve alguns quadros lá de doença digestória, né, de diarreia, mas dentro das doenças respiratórias, olha aí, as sinusites, que devem ser tratadas na atenção primária, elas não deveriam estar no PAI, né? A gente tem as faringites, e a gente tem o influenza, e a gente tem a bronquiolite, e a gente tem a asma, e a gente tem a amidalite. Observem que muitas dessas doenças são doenças que deveriam estar sendo atendidas na atenção primária e deixando reservado para encaminhar os quadros mais graves. E se a gente tiver um bom entendimento de como tratar essas patologias, e a gente pode conversar disso em outros momentos, a gente reservar para o encaminhamento aqueles quadros que são os quadros de fato de bronquiolite, de pneumonias, de quadros severos que são da competência do atendimento da urgência. Então a gente pode ficar calmos, né, quando estamos atendendo uma criança que esteja com quadro gripal, mas com bom estado geral, com uma febre baixa até 48 horas e que não tenha taquipneia nem retrações subcostais. Então a gente pode dizer para a mãe que ela pode aguardar, pode tranquilizar, que a gente pode aguardar e se piorar e explicar para as famílias quais são os sinais, né? Mostrar para as mães quais são os sinais de alarme para elas retornarem à unidade básica de saúde. Então a gente não precisa sobrecarregar o nível da emergência, as UPAs e o PAI com esse tipo de criança. A gente pode orientar bem essas famílias na atenção primária. Mas a gente precisa ficar alerta quando temos crianças com quadros respiratórios, com taquipneia, com prostração mesmo sem febre. Observem bem, gente, a prostração é um sintoma extremamente importante para a criança. Criança é o seguinte, abaixou a febre, tem que pular, brincar, ligar 220. Todas as crianças são assim, né? Exceto aquelas que têm algum problema neurológico, algum problema crônico. Mas a grande maioria é assim. Então, se a criança está prostrada, mesmo sem febre, observe lá se ela não está com hipotermia, né? Prestar atenção, então, no esforço respiratório, nas retrações e nos gemidos. Esses são sinais que, isolados ou conjunto, eles apresentam, eles são sinais de alerta e que a gente precisa encaminhar da atenção primária para o nível secundário ou, quando necessário, chamar um profissional do local mesmo para dar um auxílio para a gente ver o que vai acontecer com essa criança daí para frente, que são crianças que representam risco para a gente, para o encaminhamento para a internação. E aí, então, eu deixo para vocês
essa fala, estão aí as nossas referências, eu posso depois encaminhar tudo isso para vocês, né? E me coloco à disposição para a gente conversar sempre que vocês tiverem interesse sobre esse assunto. Muito obrigado, um grande abraço a todos e todas.